Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje, iremos estudar sobre os lipídios. Então, o que são lipídios? Quais são as suas propriedades? Quais são as suas características? Quais são os grupos oxigenados ou grupos orgânicos que estão envolvidos na estrutura desses lipídios? Então, é isso que nós vamos descobrir nesta aula de hoje. Iniciemos a aula com um desafio. Por que é necessário o uso de detergente para lavar um prato sujo de gordura? Você já tentou lavar um prato com gordura só com água? Você consegue lavar? Será que retira a gordura? Que função que o detergente tem que ele consegue remover a gordura? Como que isso acontece? Quais são as interações que existem ali? E aí, óleo, quer se juntar a nós? Não consigo misturar com vocês. Hidrofóbico. O que isso aqui tem a ver com a nossa pergunta inicial, com o nosso desafio? O que é hidrofóbico? Por que a água não se mistura com o óleo? A palavra lipídio, ela vem do grego lipos, que significa gordura. Os carboidratos se diferenciam dos lipídios porque os carboidratos são caracterizados por sua estrutura química. Já os lipídios são identificados por suas propriedades. As carnes são as principais fontes de lipídios, mas não são as únicas. Então, existem outros alimentos que também contêm gorduras, lipídios. Os lipídios não são caracterizados por um grupo funcional, como, por exemplo, os álcools e ésteres. Por isso, eles não constituem uma função química, mas uma classe de substâncias de origem biológica. A principal característica dessa classe é a solubilidade. Então, os lipídios, eles são solúveis em solventes apolares, como éteres e benzeno, e são insolúveis em água. Isso ocorre porque o lipídio ele contém poucos grupos hidrofílicos. O que é hidrofílico? Hidro, de água, fílico, afinidade. Afinidade com a água. Hidrofóbico. Fóbico é medo, aversão, medo da água. Quer dizer, não tem afinidade com a água. Então, hidrofílico, afinidade com a água. Hidrofóbico não tem afinidade com a água, tem aversão à água. Então, os detergentes, eles contêm tanto esse grupo hidrofílico como o grupo hidrofóbico. Ou seja, tem uma parte da molécula que tem afinidade com a água e tem a outra parte da molécula que não tem afinidade à água, mas tem afinidade à gordura. Embora tenham propriedades semelhantes, os lipídios abrangem um conjunto heterogêneo de substâncias, que pode ser divididas em 5 grupos. Os triglicerídeos e ceras, os fosfolipídios e os glicolipídios, a prostaglandinas, os esteroides e também os terpenos. Os triglicéridos são ésteres, que são substâncias resultantes da reação entre álcoois e ácido carboxílico. Esta reação entre o álcool e o ácido carboxílico é chamada de esterificação. Como ocorre essa esterificação? Nós temos aqui o ácido carboxílico. O grupo funcional do ácido carboxílico é uma carbonila ligado a um OH. Então, esse é o grupo funcional do ácido carboxílico. Do álcool, nós sabemos que o grupo funcional do álcool é um OH ligado a carbono, com ligações simples. A reação entre esse ácido e esse álcool chama-se esterificação e vai formar um novo composto que chama-se éster. Aqui está o grupo funcional do éster, vai ser uma carbonila ligado a um oxigênio que vai estar ligado a um outro carbono, ou seja, vai ser um oxigênio entre átomos de carbono, que vai estar ligado a uma carbonila. E também
como resultado, vai dar da reação a água. Da onde que surge essa água? Então aqui eu tenho o álcool, né, o OH. Esse OH aqui vai separar dessa cadeia carbônica, esse OH aqui vai buscar esse hidrogênio, então busca esse hidrogênio aqui, forma-se uma água, oxigênio e 2 hidrogênio, formou a água. Esse radical aqui vem e liga-se a esse oxigênio, essa cadeia carbônica liga-se a esse oxigênio, então formando-se assim o éster. Então, esterificação é uma reação entre o ácido carboxílico mais o álcool, que vai formar o éster mais água. Nos triglicerídeos, os ácidos carboxílicos que reagem são denominados ácidos graxos, pois eles têm uma cadeia linear longa, geralmente com número par, de 10 a 20 átomos de carbono. Os triglicerídeos eles são originados pela substituição dos hidrogênios do grupo hidroxila do glicerol. Então, eles são substituídos por 3 moléculas de ácidos graxos. Então, substitui-se e forma-se, então, o triglicerídeo. Então, aqui nós temos uma estrutura de um triglicerídeo. Nesse triglicerídeo, nós temos aqui, daqui de cima para baixo, esse primeiro composto aqui, ele é o ácido oleico, esse segundo é o ácido esteárico e esse outro é o ácido linoleico. Quase todos os óleos vegetais e gorduras animais são triglicerídeos, também chamados de trigliceróis ou triacilgliceróis. O óleo, ele refere-se a triglicerídeos que são líquidos à temperatura ambiente e são formados por ácidos graxos insaturados, ou seja, que contêm dupla ligação entre carbonos. Pode ter uma ou mais ligações duplas. Exemplo, óleo de soja, milho, girassol e outros. A gordura, ela refere-se a triglicerídeos que são sólidos à temperatura ambiente e geralmente são formados por ácidos graxos saturados, ou seja, são aquelas cadeias carbônicas que só têm ligações simples entre os átomos de carbono. Exemplos de gorduras: manteiga de leite, banha de porco. Curiosidade: na fabricação da margarina, o óleo vegetal, então o óleo vegetal nós sabemos que na sua estrutura contém ligações químicas insaturadas ou ligações químicas duplas, uma ou mais ligação dupla no óleo vegetal, por isso que ele é líquido à temperatura ambiente. Então, na fabricação da margarina, esse óleo vegetal quebra-se essa dupla ligação aqui do carbono, né? Então, esse carbono aqui vai passar a ter 3 ligações, esse aqui 3 ligações, porque quebrou a ligação, ele perdeu uma das ligações. Então, adiciona-se hidrogênio a essas ligações que estão faltando, quebrou, adicionou hidrogênio. Tá? Então, isso é chamado de hidrogenação. E torna-se, então, suas cadeias parcial ou completamente saturadas. Então, a margarina é fabricada dessa forma. É a hidrogenação ou a adição de hidrogênio onde contém duplas ligação, quebrando as ligações e adicionando-se, então, o hidrogênio. As funções da gordura no nosso corpo. Estoca energia. Por que estoca energia? Porque nos intervalos das refeições nós continuamos consumindo energia, porque nós piscamos, pensamos, movimentamos. E essa energia, então, ela é buscada naqueles estoques de energia que nós temos, que são as gorduras estocadas no nosso corpo. O tecido adiposo também, ele forma uma camada ao redor dos principais órgãos, para quê? Protegendo contra choques mecânicos, contra as batidas, esbarrões. O tecido adiposo também o que? Ele isola termicamente o nosso corpo, então ele conserva a temperatura do nosso corpo. Tudo que é em excesso é prejudicial à nossa saúde. Então, uma dieta equilibrada com controle de gorduras é fundamental para uma vida saudável. O excesso de gorduras ingeridas ele contribui para o surgimento de problemas de saúde, como câncer, doenças cardíacas e obesidade.
e não deve ser ingerida calorias provenientes da gordura acima de 30% da quantidade total. Isso quem nos alerta são as autoridades da saúde. E para uma dieta equilibrada, com controle de gorduras, é recomendável o consumo de azeite, peixe e castanhas. As autoridades de saúde, eles recomendam o consumo de óleos vegetais in natura, como o azeite de oliva ou alimentos como o peixe e as castanhas. Eles são ricos em triglicerídeos formados por ácidos graxos, que possuem uma ou mais insaturações, no terceiro, no sexto e nono carbono, a partir da extremidade da cadeia oposta à do grupo carboxílica. Ou seja, eu tenho aqui o grupo carboxílico, tá? Então, se eu começo da cadeia oposta, eu começo a contar por aqui. Então, se eu contando, começo a contar, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A minha primeira insaturação está no carbono 9. Então, se ela está no carbono 9, esse aqui é o ômega 9. Vamos ver o de baixo. Grupo carboxílico começa a contar a partir da cadeia oposta. Então, seu lado oposto é aqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a insaturação está no carbono 6. Então, se está no carbono 6, esse aqui é o ômega 6. Olhamos o outro. Grupo carboxílico, o seu oposto. Começa a contar a partir do oposto, então, ao grupo carboxílico. Então, começa aqui, carbono 1, 2, 3. Se a insaturação está no carbono 3, é ômega 3. Então, isso que diferencia as substâncias. Ômega 3 é porque a insaturação está no terceiro carbono. Ômega 6 é porque está no sexto carbono a insaturação, a primeira insaturação. E ômega 9 porque a insaturação está no carbono 9. As ceras produzidas por abelhas ou as que protegem folhas e frutos contra a perda de umidade também pertencem à função éster. Nas ceras, as porções tanto do álcool como do ácido carboxílico apresentam uma longa cadeia carbônica. E geralmente a porção da estrutura proveniente do ácido graxo é totalmente saturada, ou seja, só tem ligação simples, enquanto que a cadeia que é proveniente do álcool pode ser saturada, ligação simples, ou insaturada, com ligações duplas. A segunda classe dos lipídios são os fosfolipídios glicolipídios, cujas estruturas elas apresentam algumas semelhanças com os triglicerídeos. Assim como no detergente, essas moléculas elas contêm duas regiões distintas. Ou seja, nós temos uma parte que é hidrofílica, que tem afinidade com a água, e outra região que é hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. Nos fosfolipídios, nós temos na parte hidrofílica o grupo fosfato. Já nos glicolipídios, na região hidrofílica, nós temos os carboidratos. Portanto, então, essas moléculas com essas características estruturais são denominadas anfipáticas ou anfifílicas. Então, tipo os fosfolipídios e glicolipídios são denominadas anfipáticas ou anfifílicas. Por quê? Porque tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. No caso dos fosfolipídios, a região hidrofílica deve-se ao grupo fosfato com diferentes substituintes, e nos glicolipídios deve-se a contribuição de um carboidrato. As membranas celulares são formadas por uma camada dupla dessas lipídios anfifílicos. Um arranjo ordenado em que as regiões hidrofílicas de todas as moléculas ficam voltadas para a superfície interna e externa da membrana, em contato com o meio aquoso. E as caudas apolares apontam para o interior da camada dupla. Ou seja, nós vamos ter a parte que hidrofílica vai estar interna, né? Então vai formar interna, hidrofílica com hidrofílica, e para a parte externa vai estar a parte hidrofóbica, não é? Então vai ligar hidrofóbica com hidrofóbica e ficando para a parte externa a parte hidrofílica. Os esteroides,
eles apresentam um esqueleto esteroidal. Então, como que é representado esse esqueleto? Ele está apresentado na estrutura do colesterol. Então, ele é composto por 3 anéis, que é o anel A, B e C, que é do ciclo hexano, e pelo o anel D, que é um ciclo pentano. Então, essa aqui é a estrutura do colesterol, que é um esteroide. O colesterol, ele é o constituinte fundamental das membranas celulares, que é responsável por manter a rigidez adequada das cadeias apolares dos fosfolipídios. É o mais abundante e importante esteroide do corpo humano. Ou seja, cadeias apolares, ou seja, as cadeias hidrofóbicas dos fosfolipídios. A partir deles são formadas diversas outras substâncias importantes para o organismo, por exemplo, os hormônios sexuais e a vitamina D. O colesterol é produzido no fígado a partir da matéria-prima proveniente do quê? Do metabolismo de carboidratos e triglicerídeos, principalmente as com cadeias monoinsaturadas ou saturadas. O colesterol, por ser insolúvel em meio aquoso, ele é transportado no plasma sanguíneo por 2 tipos de complexos lipoproteicos, que é o HDL e o LDL. O LDL é popularmente conhecido como o colesterol ruim, e ele tem o papel fundamental no transporte do colesterol. Então, quando há uma taxa elevada de colesterol no sangue, ela não consegue ser metabolizada, aumentando a sua concentração no plasma sanguíneo. Então, quando há uma elevação na proporção entre o LDL e o HDL no sangue, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de LDL em relação à quantidade de HDL fica bem maior do que é o normal. Então, isso é um indicador do aumento de risco de ocorrência de arteriosclerose. No quarto grupo dos lipídios, então, compreende as prostaglandinas, que são ácidos carboxílicos com 20 carbonos, contendo um anel de 5 membros, pelo menos uma dupla ligação e vários grupos funcionais oxigenados. Então, aqui nós temos uma prostaglandinas. Então, contém aí 20 carbonos, né? Tem um anel de 5 membros, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Dupla ligação e grupos funcionais oxigenados. Temos aqui o grupo do ácido carboxílicos, temos aqui um álcool, temos aqui uma cetona e aqui outro álcool. Estão presentes em quase todos os tecidos animais e produzem efeitos variados do organismo, como a alteração da pressão arterial, o desenvolvimento do processo inflamatório e a indução do cansaço. As prostaglandinas também estão associadas à replicação celular, ao processo de inflamação e desinflamação. No quinto grupo dos lipídios, é constituído pelos terpenos e os terpenoides. Então, desde a antiguidade, por meio do aquecimento suave e da destilação de vapor de materiais vegetais, são separadas substâncias denominadas óleos vegetais, que são amplamente utilizados em aplicações tanto na medicina como na fabricação de perfumes. Os terpenos são os principais constituintes desses óleos essenciais e são classificados em função do número de átomos de carbono em suas moléculas. Então, por exemplo, com 10 átomos de carbono são os monoterpenos, com 15 átomos de carbono são os cis-quiterpenos, com 20 átomos de carbono em sua cadeia são diterpenos, com 25 átomos de carbono, sexterpenos, 30 átomos de carbono, triterpenos, 40 átomos de carbono, carotenoides e mais de 500 átomos de carbono são borracha. Um importante terpeno para os humanos é o beta-caroteno. Ele é um precursor da vitamina A, por isso chamado de provitamina A. Qual que é a sua atuação? No crescimento das células, na manutenção da estrutura epitelial e da mucosa do intestino, o desenvolvimento de nossos dentes e ossos e entre outras funções.
Só a vitamina A é biologicamente ativa. Então, como a vitamina A não pode estar em excesso, o que o nosso organismo faz? Mantém reserva do beta-caroteno para suprir o quê? Suas necessidades. O consumo insuficiente de alimentos ricos em vitamina A pode causar diferentes problemas de saúde, entre os quais a visão noturna deficiente, fotofobia, diminuição do olfato e do paladar, problemas de pele e estresse, entre outros. Nesta aula nós estudamos aí a importância das funções oxigenadas na composição, né, dos lipídios. E vimos também como é importante não termos excesso de gorduras na nossa alimentação. Para a próxima aula nós vamos estudar então os ácidos carboxílicos. Se ficar alguma dúvida em relação a esta aula sobre os lipídios, tiverem mais alguma curiosidade, pode entrar em contato para que possamos sanar as suas dúvidas.